Vocês conseguem visualizar já? Sim. Beleza. Então vamos lá. Então o nome da disciplina, apesar de a gente falar só química farmacêutica, o nome completo é Química Farmacêutica e Planejamento de Fármacos. O que isso implica? Bom, na verdade é um nome que ficou muito grande, mas que a própria química farmacêutica, a palavra já, né, a disciplina, ela já envolve essa questão do planejamento de fármacos, porque ela foi desenvolvida em cima disso. Vocês vão sair sabendo planejar um fármaco? Provavelmente não, né? Porque o planejamento de fármaco, isso daí você colocar um fármaco novo no mercado, você aprender, é uma coisa que, né, é de engenharia, né? Que é uma obra de engenharia química que às vezes demora anos para a pessoa estar capacitada, né? Agora, vocês vão poder olhar dois fármacos, né, e dizer assim, esse daqui é um fármaco que provavelmente derivado desse outro, né? Ou, se você souber, por exemplo, as gerações, captopril, nós vamos falar dele hoje, enalapril, lisinopril, se eu olhar esses fármacos, eu consigo saber, né, quais foram as modificações que foram feitas e entender quais são os ganhos, normalmente, que essas modificações trouxeram. Então, a ideia da disciplina é essa. A ementa da disciplina, ou melhor dizendo, o plano de ensino da disciplina é um tanto quanto, vamos dizer assim, confuso. Confuso no sentido de que ele é elaborado em nível nacional e eles colocam um pouco de linhas gerais, mas eu, como eu falei, né, aos poucos, né, desde o ano passado, eu fui identificando aquilo que era prioritário. E às vezes até algumas limitações que vocês têm que precisam ser sanadas antes da gente seguir adiante, né? Então vocês sabem, né, todos nós temos as nossas deficiências. Vocês têm gente aqui de sétimo período, de outros períodos aí, que às vezes não tiveram uma base de química muito legal e algumas coisas, principalmente relacionadas com a orgânica e com uma partezinha inicial de química geral, são fundamentais para que a gente se saia bem na disciplina, né? Entender, por exemplo, de forças de ligação, né? Interação entre fármaco e receptor, depende basicamente disso. Como é que fala? Grupos funcionais, né? Da química orgânica, entender isso, os tipos de formação, né? De ligações moleculares, iônicas, são coisas que são fundamentais que a gente saiba previamente. Então, né, vocês vão dizer assim, química farmacêutica, inclusive em todo quanto é lugar eu coloco só QF, química farmacêutica. Mas por quê? Porque esse planejamento de fármaco está incluído. Bom, deixa eu fazer um pouquinho da minha apresentação pessoal para aqueles que não me conhecem, acho que boa parte já devem me conhecer, mas eu sou farmacêutico, né? Antes de ser farmacêutico eu já era técnico em patologia clínica pelo Coltec. Então isso significa dizer assim, aí depois, né, fiz meu mestrado também na área de ciências farmacêuticas, na parte de química biológica, que a gente pode traduzir como bioquímica, né, e toxicologia. Então, quer dizer, posso dizer para vocês que eu fiquei entre os 14 e os 27 anos dentro da UFMG, né, em laboratório e tudo mais. Então, isso significa também que bandejão, né, a comida do bandejão não mata ninguém, porque foram muitos anos comendo de bandejão. Bom, bacana. Então, como está colocado ali, eu comecei a minha vida, né, em laboratório e tudo mais, dentro do Coltec, do Colégio Técnico. E a patologia clínica foi uma escolha porque eu sempre gostei da área biológica. Fiz, né, o curso, fiz estágio, e quando eu terminei o estágio, convivendo com farmacêuticos o tempo inteiro, dentro dos laboratórios, eu quis fazer farmácia. Eu tenho uma tia também que é farmacêutica, resolvi fazer farmácia, na firme intenção de fazer análises clínicas. Entretanto, chegou o meu quinto período. No meu quinto período, eu tive a disciplina de química farmacêutica. E foi justamente um divisor de águas dentro da minha formação. Então, eu gostei tanto da química farmacêutica
que eu acabei mudando meu rumo, né? Na minha época, a gente dividia a fazer 3 anos de farmácia e mais um ano de habilitação, ou na área de indústria, que era indústria de alimentos e medicamentos, ou análise clínica. Então, nesse caso, eu mudei, né? Eu queria fazer análise clínica, aí mudei para a área de indústria. Então, eu sou um farmacêutico industrial. Depois foi mudando isso, dividiram as áreas, depois juntou tudo, fazer generalista. Cada hora faz uma mudança, mas na minha época ainda era assim. Eu digo que eu gostei tanto, inclusive eu queria prestar aqui uma homenagem ao professor que nós perdemos aí há pouco tempo, o professor Basílio, que foi meu professor de prática, né, em Química Farmacêutica. Ao contrário de vocês, lá a gente tinha um professor para cada tópico da matéria. Então, eu tinha um professor para determinada parte, outro para outra. Eu tive 3 professores de teórica e um professor de prática. Então, o professor Basílio que dava a prática. Ele faleceu agora semana passada. Bom, então ali, né, eu mudei e passei então para a área de indústria e comecei a trabalhar com controle de qualidade físico-químico. Então comecei trabalhando, né, eu fui estagiário da antiga SEMI, né, da Central de Medicamentos, e eu trabalhava porque o laboratório da Faculdade de Farmácia é laboratório de referência, né, do Ministério da Saúde, então eu fazia controle de qualidade lá. Então fui estagiário dentro dessa área. E de lá eu fui, né, convidado a fazer um mestrado fora de Belo Horizonte, não deu certo por problema de bolsas, mas aí eu fiz o mestrado dentro da UFMG mesmo, nessa parte de ciências farmacêuticas, no departamento de ciências farmacêuticas, eu trabalhei mais com toxina, né, toxina de escorpião, a gente fazia purificação do veneno de escorpião e utilizava isso para estimular a liberação de acetilcolina no sistema nervoso central. Depois eu dosava essa acetilcolina. Um dia eu explico para vocês o que foi isso, né? Bom, paralelamente a isso, né, quando eu falei que no terceiro ano a gente já era farmacêutico, então teve um concurso da ID Betim, né, da Secretaria de Saúde da ID Betim, e essa minha tia que eu contei que era farmacêutica me chamou para poder fazê-la, acompanhá-la nesse concurso, isso foi em 91. Então eu fiz esse concurso e eram 2 vagas, acabou que eu passei, ela não. Na época não tinha como hoje obrigatoriedade de se chamar os candidatos, né? Porque hoje você tem 2 vagas, foi homologado o resultado do concurso, as 2 pessoas têm que ser chamadas de imediato. Na época não tinha isso, chamaram o primeiro colocado e eu fiquei pendurado, né, esperando ser chamado. Até que em 93, já estava findando o tempo do concurso, o prazo do concurso, me chamaram, né? Então eu entrei para trabalhar com essa parte de produção de medicamentos domiciliares, manipulação e domiciliares, montar uma mini indústria dentro da Prefeitura de Betim. Isso acabou não acontecendo, por uma série de motivos, mas a gente ficou aguardando a abertura do Hospital Regional e quando houve essa abertura, a gente foi lá para o Hospital Regional e aí sim começamos a produzir dano sanitário, produzir medicamento e tudo mais. É um problema que nós tivemos na parte do espaço físico. Então, eu comecei como referência técnica da assistência farmacêutica em Betim, depois, quando abriu o hospital, eu pedi então transferência, trabalhei como farmacêutico hospitalar por 6 anos, depois saí de uma licença sem vencimento por 2 anos, voltei trabalhando na extinta UAI 7 de setembro, depois virou UPA 7 de setembro. E atualmente eu estou numa unidade básica de saúde lá do Alvorada. Então trabalho em Betim há 27 anos, vai fazer 28 anos esse ano, né? E sou professor do ensino superior desde 2000. Comecei dando aula de toxicologia de medicamentos, trabalhando especificamente da parte de toxicologia de medicamentos. Comecei na Newton Paiva em 2000 e não parei até hoje, né? Espero não parar tão cedo. Então, é mais ou menos aí meu currículo aí, né? Então, já dei aula em vários, como eu falei, já dei aula no Pitágoras, já dei aula na Newton, já dei aula na UNA, já dei aula na Unifenas, já dei aula na Unincor,
na FUNSESI, na Facsal, então várias faculdades aí, eu já passei por elas. Beleza. Então aqui é só um pouquinho da apresentação. Vamos falar um pouquinho da disciplina. Antes de tudo, falar um pouquinho do nosso cronograma. Então vocês estão vendo aí o calendário acadêmico que foi divulgado pelo Pitágoras. Nossas aulas são às quintas-feiras, eu já destaquei aí. Então nós temos esse semestre agora, né? Melhor dizendo, né? Em fevereiro, nós estamos nessa última aqui, que é o dia 25, né? Essas 3 aulas anteriores não houve. Então nós temos aqui dia 25, temos mais 4 aulas em março, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, né? 9, 10 aulas aqui nessa primeira etapa. Na verdade, a primeira etapa um pouco menos. Aqui eu fui colocando algumas datas importantes, tá? Dia 20 é o prazo limite para o lançamento da atividade parcial 1, né? Ou seja, eu tenho que lançar no mínimo 300 pontos até o dia 20. Então, é um sábado, eu tenho que fazer esse lançamento. Obviamente que para a gente ganhar um pouco de tempo, senão não vai dar tempo para nada, né? Eu vou marcar a entrega, ou, como eu falei, ainda não defini como que nós vamos fazer, mas dia 18 vai ser o prazo limite para a entrega ou para a execução dessa primeira tarefa que vai ser dada aí, valendo então. Eu provavelmente vou dar 500 pontos aqui, tá? No dia 18. Depois, no dia 25, eu pretendo dar uma prova, tá? Essa é a primeira prova parcial, tá? Então, por que isso? Porque, senão, sobra só o dia 1º, porque no dia 8 já seria a nossa avaliação oficial, tá? Do primeiro bimestre aí, tá? Então, a primeira etapa, ela finda aqui no dia 8 para nós. Tá? Então, quer dizer, se deixasse para poder fazer aqui no dia 1º de abril, além de ser muito mentiroso, né, dia 1º de abril, ia ter um problema, porque se eu desse alguma atividade e ela tivesse dentro da matéria da prova no dia 8, como é que a gente ia fazer para corrigir, tirar dúvida, né, sendo que no dia 8 já seria a prova? Então, eu preferi julgar no dia 25 essa prova, e fazer no dia 1º uma correção dessa prova, um tira-dúvida, aprofundar, então, para poder vocês fazerem a prova no dia 8. Ok? Então, essa seria essa primeira etapa. Terminada a primeira etapa, temos aula dia 15, dia 20 e dia 29. Dia 22, dia 29. Tá? Espero que ninguém emende aqui, porque tem quinta e sexta, o feriado de Tiradentes é na quarta. Então, acredito que não vá ser emendado. Beleza. E aí vem maio. Maio também com 4 dias em maio, sendo que eu tenho prazo também até o dia 15 para lançamento da segunda parte da atividade parcial. Só voltando aqui um pouquinho. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4 aulas antes dessa atividade parcial. Essa vai ser prova. Essa eu não vou ter jeito, tá? Vai ter que ser uma prova mesmo, nós já vamos fazer essa preparação, vai ser uma prova preparatória aí, para a execução mesmo, né? Que nós vamos ter no dia. Aqui tem a avaliação de proficiência, eu não sei se vocês vão fazer, e de qualquer forma vai ser uma semana meio morta aqui. Se tiver aula, beleza, a gente corrige, e no dia 27 já vai fazer a segunda oficial. Tá? Esse é o calendário que me foi passado, então é assim que nós vamos tentar trabalhar. Essas provas, como elas normalmente a gente vai ter uma extensão de horário para poder executar essas provas, eu geralmente inicio com um pouquinho de aula e depois a gente parte então para a prova, eu libero o link lá da prova e vocês fazem. Ok? Alguma dúvida quanto a isso? Não tenho os valores ainda, né? Eu só fui, porque eu já desconfiava que fosse, mas costuma haver mudança. O nível da disciplina de vocês é nível 2. Então é aquela que tem 4.500 pontos, vocês têm que conseguir 2.500. Então, lembrando,
não deixar acumular matéria, porque acumular matéria, embolar aí nota, então né, é bem complicado depois para 2.500 aí de prova, vocês conseguirem esse mínimo, tá? Então fiquem atentos aí, essa última prova vai valer 4.000 pontos, então tem chance de todo mundo passar, mas se não deixar acumular matéria. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Depois eu vou divulgar, semana que vem eu libero o calendário direitinho para vocês, com o cronograma, não só com os dias de aula e as matérias que eu pretendo dar em cada uma delas, como também as atividades e os valores das provas. Alguém com dúvida? Posso passar? Tudo bem. Gente, uma outra coisa que a gente tem feito, vocês têm um grupo de WhatsApp, entretanto, eu gosto, né, às vezes, poder entrar em contato com vocês, ou mandar um material extra, né, que não necessariamente pelo AVA, ou às vezes, né, o AVA, você sabe que eventualmente o sistema tem sobrecarga, sai do ar, então uma forma de contato que nós temos tido aí com bastante eficácia é o Telegram. Tá? Por que eu uso o Telegram? O Telegram tem uma série de vantagens em relação ao WhatsApp. E a primeira e mais importante para mim é que ele não revela meu telefone. Tá? Então o telefone fica oculto, né? Você participa do grupo e sem necessidade de expor né, o telefone do professor. Beleza. E esse link eu coloquei lá no AVA também. Obviamente não é obrigatório, tá? Vocês fiquem à vontade, quem quiser entrar bem, quem não quiser, não tem problema, tá? Mas é um local que normalmente eu utilizo para comunicados. Às vezes acabou a luz aqui em casa. Isso aconteceu no semestre passado. Teve uma chuvarada aí e acabou a luz. Aí eu comunicando com o pessoal, pessoal, gente, aguarda, se até determinado horário não tiver voltado à luz e tal, a gente vai comunicando pelo Telegram. Tá? Então é uma maneira da gente comunicar. Outra coisa importante aí do Telegram, outra vantagem, é que eu configuro aí o grupo e, vamos dizer, eu não quero entrar agora no Telegram, não. Mas aí você resolve lá para o meio do semestre entrar no Telegram. E você resolveu porque você quer dedicar mais, está precisando de nota e tal, e aí entra no grupo. Entrou no grupo, você consegue, né, da forma que eu configurei, você consegue ver tudo que foi postado anteriormente. Então você tem acesso ao material que eu postei previamente à sua entrada no grupo. Isso no WhatsApp não tem jeito. Você só vai, depois que você entra, só o material que vier dali para adiante. Então é uma vantagem aí do Telegram. Ok? Então é isso. Né? Basicamente isso. Quem quiser, fica à vontade. Já está ativo lá o grupo. Inclusive eu postei já um artigo lá da retirada da ranitidina aí do mercado, por conta da formação da NDMA, e é só para poder exemplificar qual que é a aplicação aí da química farmacêutica. Beleza? Muito bem. Vou passar adiante aqui. Bom, então nós vamos começar hoje com a unidade 1, seção 1, e ao final eu vou colocar uma atividade, não é uma atividade avaliativa no sentido de dar nota, não. Não vai ter nota, não vai valer nota no primeiro momento. Entretanto, é uma atividade diagnóstica, para poder eu saber como é que vocês estão naquela base aí na química. Portanto, né, quando eu chegar lá, eu vou falar novamente, mas essa atividade que eu vou dar ao final, vocês devem responder com a maior sinceridade possível. Ninguém vai ficar sabendo da sua nota, a não ser eu. Tá? Se você, inclusive, não quiser colocar seu nome, não precisa, coloca um apelido lá e tal, não tem problema. Mas é para eu saber mais ou menos como é que está o nível da turma na parte de química, daqueles pontos que eu falei que são fundamentais aí para o bom desenvolvimento da disciplina.
Então, nós vamos falar um pouquinho disso. Depois do intervalo, a gente volta e eu falo mais uma perninha, né? Mais um pedacinho, e aí eu libero o link lá para você, vou postar o link aqui para que vocês entrem nessa atividade diagnóstica e façam esses exercícios. São 5 ou 6 exercícios lá. Responder com o máximo de sinceridade, não precisa ficar buscando na internet resposta, porque eu não quero isso. Tá? Eu quero entender como é que está o nível de vocês para que a gente possa, então, vamos dizer, adequar a linguagem ou fazer um ligeiro nivelamento para que o resultado final seja o melhor possível. Tá? Então vamos fazer um pouquinho agora da introdução aí da química farmacêutica. Falar um pouquinho do histórico e importância da química farmacêutica. Hoje, né, eu acho que a indústria farmacêutica está muito assim, em moda falar de indústria farmacêutica, está muito em moda, principalmente por conta da vacina, né, das vacinas. Hoje todo mundo sabe, né, a gente estudava em farmacologia, tem um tópico lá que a gente dá de justamente essas fases para desenvolvimento, para colocação de um medicamento no mercado, né? Então, hoje todo mundo já tem uma ideia geral, que tem que passar por fase 1, 2, 3. Então, o pessoal já tem uma ideia geral. Mas muitos não sabem o que vem antes disso, né? Então, a química farmacêutica está ali, né? Ah, mas a vacina é um imunobiológico. Pois é, mas como é que você estabiliza determinado antígeno ali dentro? Porque se não tiver um pH adequado, se não tiver uma salinidade, né, uma osmolaridade adequada, aquele antígeno ele degrada, né? E eu não consigo fazer, então, uma imunização adequada. Então, a química está envolvida naquilo tudo. Como é que eu faço a extração daquele antígeno? Né? Como é que eu purifico aquilo? Então, tudo tá ligado aí à química. E toda aquela química que está envolvida nos processos de produção farmacêutica, ela é uma química farmacêutica. Tá? Muito bem. Está demorando um pouquinho a passar. Então, a química farmacêutica ela também é chamada de química medicinal. Aí um parênteses, eu não gosto muito desse termo não, tá? Apesar de aparecer em alguns autores aí. Por quê? Porque, me perdoem os colegas médicos, mas eles querem acampar tudo, né? Então, a química, ela é farmacêutica. Ela pode ter uma aplicabilidade medicinal, mas, né, então, vamos chamar de química farmacêutica para poder valorizar o nosso papel dentro desse processo. Né? Então, é o farmacêutico químico e engenheiros químicos também, que trabalham dentro dessa indústria e que vão desenvolver, então, substâncias, ou identificar, ou isolar, ou modificar a substância, né, para que ela seja, então, utilizada medicinalmente. Tá? Então, é uma disciplina que tem como base algumas disciplinas. Né? Primeiramente, a química. Especificamente, a química orgânica é a das mais importantes. Por quê? Porque se você me disser algum fármaco aí, né, falar, sei lá, paracetamol. Paracetamol, ele é uma substância orgânica. Ah, dipirona, orgânico. Ácido acetilsalicílico, orgânico. Né? Sei lá, tetraciclina, orgânico. Azitromicina, cloroquina, orgânico. Então, tudo, né, poucas são as exceções aí dentro desse universo, né, da química farmacêutica, que não são orgânicos. Né? Então, é importante a gente entender um pouquinho dessa química orgânica mesmo. E envolve também aspectos das ciências biológicas. Né? Por quê? Porque essa substância química ela precisa, de alguma forma, interagir com os sistemas biológicos. Né? Então, seja humano ou animal, que eu estou trabalhando ali, para que eu consiga, então, ter uma resposta, né? Um efeito adequado e uma resposta
dentro daquilo que eu considero desejável. Tá? Então, são alguns tópicos aí que eu tenho que conhecer. Como é que funciona o organismo? Né? Se eu utilizo essa substância, o que ele altera do meu processo bioquímico? Né? Eu desvio essa rota bioquímica para algum lado, eu aumento a atividade de determinado sistema, então, né, é importante. Se eu tiro esse grupo substituinte, coloco um outro mais volumoso, eu ganho ou diminuo o efeito dessa substância? Eu aumento ou diminuo o efeito dessa substância? Se isso acontece, por quê? Aqui, se você olhar de lado, você tem lá um receptor hipotético, né? O receptor adrenérgico, e a interação das regiões hidrofóbicas aniônicas que estão aí com a aniônica, né, em ligação de hidrogênio, pontos de hidrogênio, com a epinefrina. Então, essa aqui é a molécula de epinefrina, e aqui, então, essa aqui é uma substância química, né, que pode ser obtida em laboratório, e ela interage com proteínas, que normalmente esses receptores são de origem proteica, né? Então ela interage com proteínas, né, de diversas formas, né, através de pontes de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio, ou ligações iônicas, ou ligações de polo induzido. Então essas são algumas de polo permanente, são algumas das interações possíveis aí, né? Então eu preciso conhecer a proteína, eu preciso entender que essa proteína tem uma estrutura quaternária, eu tenho que entender que essa substância química ela vai entrar, né, dentro dessa proteína, ou vai estar envolvida por essa proteína e vai interagir. Então, são coisas que nós pretendemos aí falar durante o semestre. Tem que entender também da parte médica, porque a aplicação dessas substâncias vai ser necessariamente para utilização em alguma patologia, ou na prevenção de alguma patologia, ou ainda no diagnóstico de determinada doença. Tá? E também eu tenho que entender de aspectos farmacêuticos, né? Como assim? Vocês vão ver ainda em né, em tecnologia farmacêutica, vocês vão ver que não basta eu ter a substância química. Essa substância química que eu conheço, ela tem que ser veiculada, ela tem que chegar no receptor. E muitas vezes né, ela por si só é incapaz, mas eu tenho que utilizar então de estratégias para poder melhorar essa absorção, para melhorar essa distribuição e para conseguir então que esse fármaco efetue seu efeito. Então isso aí está muito ligado a essa tecnologia farmacêutica. Muito bem, então o que é objeto de preocupação da química farmacêutica? Né? Ela está colocado aqui, né, no slide, ela preocupa com a invenção, né? Então eu vou inventar uma substância nova, eu posso sintetizar do zero, partir do zero. Ninguém parte do zero, na verdade, né? Você sempre tem um modelo, mas eu posso sintetizar essa substância no meu laboratório, eu posso descobrir, né, a tribo, não sei lá das quantas, faz uso da plantinha lá para poder tratar, sei lá, dismenorreia, né, cólica menstrual. Aí eu vou lá e isolo uma substância que tem efeito antiespasmódico, por exemplo. Então eu descubro uma substância já existente na natureza que tem um efeito na terapêutica. Né? Eu posso planejar a partir de um que eu já conheço. Né? Então, eu tenho um fármaco já conhecido, ou uma substância endógena já conhecida, como é o caso da epinefrina aqui, né? E eu posso produzir, né, uma substância que vá bloquear o efeito da epinefrina nos seus receptores. Vai ter algumas semelhanças químicas entre as duas, de modo que essa de cá, o propranolol, que está colocado aqui embaixo, engane meu receptor, né, e se acople e não deixe, então, a epinefrina ligar. Outra coisa, eu tenho que retirar aqui do propranolol a parte que é responsável pelo efeito. Eu tenho que deixar a parte
que faz a ligação com o receptor e tem que retirar aquela parte que ativa esse receptor, né? Muito bem. Então, posso planejar, né? A partir de um agonista, eu posso planejar um antagonista, né? Então, são coisas que a química farmacêutica faz. Posso identificar, né, e preparar a preparação, e preparar, ficou faltando, né? Investigar, invenção, descoberta, planejamento, identificação e preparação de compostos biologicamente ativos, com o estudo do seu metabolismo. Isso é outra coisa que a química farmacêutica faz. Então, essa substância foi dada, né? Você sabe como é que é o nome do processo farmacocinético que é responsável por esse metabolismo da substância no organismo? Quem sabe me dizer? Já devem ter visto isso em farmacologia. Só para saber se tem alguém aí. Nós estamos vendo farmacologia agora, Licínio. Ah, você está vendo farmacologia agora? Sim, foi a primeira aula ontem. Ah, tá. Vocês estão vendo com a Analine. Isso. Legal. Beleza. Então, um dos processos, né? Quando você usa um medicamento, vocês vão ver isso não com a Analine depois, ele tem que ser absorvido. Ele vai ser administrado, depois ele vai ser absorvido, ele vai ser distribuído pelo seu organismo e ele tem que ser, então, esse metabolismo, né, de substâncias exógenas, a gente chama de biotransformação. Então, ele vai ser biotransformado, né? Então, essa biotransformação, eu preciso conhecê-la também. Por quê? Porque a substância ela é muito boa, ela faz um efeito bacana, entretanto, se ele for biotransformado e quebrado, né? Biotransformação, esse metabolismo é quebra. Toda quebra dá origem, então, a metabólitos, que são produtos dessa quebra. E se esses produtos forem tóxicos, né? Então, a substância em si, beleza, mas os produtos são tóxicos. Exemplo, alguém já ouviu falar num antibiótico da classe das carbapenemas, chamado imipenem, né? Imipenem e cilastatina, é uma associação, né? Esse imipenem é um antibiótico muito potente, né? Entretanto, ele tinha um problema. No metabolismo dele, ele gerava uma substância que inibia uma enzima renal e provocava toxicidade renal. Então, o que eles tiveram que fazer? Não, melhor dizendo, uma parte dele, né, era biotransformado por uma enzima renal e dava origem, então, a um metabólito que era nefrotóxico, que produzia, então, dano. Então, o que eles tiveram que fazer? Associado à cilastatina. A cilastatina não é um antibiótico, mas ela é uma substância que inibe essa enzima que degrada o imipenem e, consequentemente, diminui o potencial toxicológico dessa substância. Então, é bacana a gente, assim, é muito encantador você conhecer da farmacologia e da química farmacêutica. Você vai perceber que as duas coisas têm que andar juntas, né? Então é muito bacana. Então não adianta eu ter um fármaco que seja eficaz se o metabólito dele for tóxico, tá? Então eu preciso entender isso. E às vezes não é só isso não, né? Às vezes eu quero que uma substância fique mais tempo no meu organismo ou que tenha um efeito maior. Então eu posso driblar, né? Colocar uma partezinha, né, um substituinte nela ali, evitando que ela seja degradada pela enzima lá. E aí eu consigo resolver esse problema. Nesse exemplo que eu dei do imipenem, que teve que inicialmente ser associado à cilastatina, depois eles pegaram o modelo desse imipenem e produziram o meropenem. O meropenem não precisa de ser associado à cilastatina. Por quê? Porque eles modificaram quimicamente o imipenem para que ele não fosse metabolizado por essa enzima que tornava, então, gerava um metabólito tóxico. Então, isso, gente, é um jogo, né, de aprendizado e, ao mesmo tempo, eu digo assim, de invencionice, não, né, de criatividade, né, humana.
Um negócio muito bacana, uma história muito bacana dentro disso daí, é a história da própria penicilina, né? Então, em 1928, lá, o Alexander Fleming, trabalhando no Hospital St. Mary, lá de Londres, ele descobriu, né, a penicilina a partir de uma cultura, né, de bactéria que contaminou com um fungo. Então, o fungo cresceu, ele observou que em volta daquele fungo não crescia bactéria. Então, ele pensou assim, ó, será que esse fungo está jogando alguma coisa no meio e está evitando que a bactéria cresça nessa região? E aí, né, foram isolar, né, então parte da química farmacêutica, fizeram lá o isolamento e descobriram então uma substância ao qual eles deram o nome de penicilina. Por quê? Porque o fungo era do gênero Penicillium. Bacana. Então começou-se a usar, isso daí foi uma revolução, né, na medicina, né? Então na saúde como um todo. O pessoal morria muito de sífilis, né? Morria de infecções de dor de garganta lá, tinha problema renal, tinha uma série de coisas que eram devido à não existência ainda de um fármaco que fosse eficaz, né? Então, apesar de ter sido descoberto em 28, com o negócio de guerra, né, teve a Primeira Guerra Mundial logo, né, demorou, naquela época demorava um pouco mais de tempo para poder desenvolver isso tudo. Depois teve a Primeira Guerra, né, em 1914, 28. Depois teve a Segunda Guerra, né, período aí de 39 a 45. Só depois é que começou então a ser produzida em ampla escala a penicilina. E daí em diante, né, houve uma elevação da qualidade de vida da população mundial pela existência da penicilina, né? Muitas vidas foram salvas com a penicilina. Entretanto, como sempre acontece, o mau uso do medicamento acabou levando a um problema, que foi o desenvolvimento de resistência bacteriana. Então, as bactérias, algumas já eram naturalmente produtoras de uma enzima que quebrava a penicilina. E, na época, começou -se a chamar de penicilase, ou seja, a enzima que quebrava, ase é de quebrar, né? Quebrava a penicilina. Depois descobriram que essas enzimas, elas quebravam também outros fármacos do mesmo grupo, as cefalosporinas, né? As carbapenemas. Então eles chamaram de beta-lactamases. Então as beta-lactamases, por quê? Né? A penicilina, a cefalosporina, os monobactâmicos, as carbapenemas, todas elas fazem parte da classe dos beta-lactâmicos. Eles têm um anel, né, um anelzinho lá de 4 membros, é uma lactama cíclica, que se chama então, né, que dá o nome de anel beta-lactâmico. Então, a ação dessa enzima era justamente em cima desse anel. Quebrava o anel e o efeito do fármaco ia embora. O que o ser humano fez, então? Né? Para corrigir isso, criou um inibidor da beta-lactamase. Então, hoje, quando você vai numa farmácia e compra lá vou colocar falar um nome comercial aqui, porque todo mundo conhece, um Clavulin. O Clavulin é a associação de amoxicilina, que é um beta-lactâmico da classe das penicilinas, e o ácido clavulânico, ou clavulanato, que é um inibidor da beta-lactamase. Qual que é a ideia? É que essa substância iniba a beta-lactamase, permitindo a ação do beta-lactâmico. Então, olha só que bacana. Essa segunda substância, ela não é natural, ela foi inventada, ela foi sintetizada a partir daquilo que eles conheciam da atividade daquela enzima. Então, a química farmacêutica está aí, né? Então, é muito, muito importante, né? A química farmacêutica. Outra coisa, né, que a gente tenta fazer dentro da química farmacêutica é estabelecer aí a relação entre a estrutura da substância química e a atividade. Isso é fundamental para que depois você consiga fazer desenhos de novos fármacos. Então, os objetivos sintetizando: planejamento racional de biomoléculas, planejar mesmo, não é simplesmente ficar sintetizando e testando para ver o que dá, não. Né? A síntese,
né, de substâncias novas e isolamento de produtos naturais. Né? Então, tem uma parte toda aí dentro da química de produtos naturais, né, que o pessoal vai isolando essas, né, presente em plantas que sabidamente têm efeito terapêutico. Identificação e elucidação da estrutura. Então, descobrir qual que é a estrutura daquele fármaco. Determinação de parâmetros físico-químicos estruturais. Eu tenho que saber se aquela substância, qual que é a lipofilicidade dela? Ela consegue passar as barreiras biológicas? Né? Eu posso dar essa substância por via oral? Ela é estável em pH ácido? Ou eu tenho que fazê-la só injetável? Ah, ela é injetável. Eu posso fazer injetável, mas eu posso fazer intramuscular? E endovenosa, ou só posso fazer intramuscular, ou só subcutânea. Então, isso tudo está ligado aos fatores fisicoquímicos e estruturais dessa molécula. Determinação da atividade farmacológica, né? Estudo das interações ao nível molecular, aquilo que eu falei. Onde que elas, mostrei aquele exemplo lá da epinefrina, lá nos primeiros slides. Então, aonde que ela liga? Né? Tem mais pontos de ligação? Se eu puser um grupo a mais ali, eu aumento essa força de ligação ou eu atrapalho? Então, são coisas importantes da gente responder quando vai planejar um fármaco. Estuda as relações entre estrutura química e atividade farmacológica. Ah, essa partezinha da molécula aqui é a responsável pelo efeito. A outra partezinha só é responsável pela ligação ao receptor. A outra parte que está aqui embaixo, ela é responsável pelo efeito tóxico. Então, o que, que eu faço? Né? Se eu quero produzir uma outra substância, eu vou tentar tirar aquele que é do efeito tóxico, vou tentar aumentar a atividade daquela área que tem o efeito farmacológico e vou ajustar a parte da ligação ao receptor para que ele ligue mais do que a substância endógena, para que ele ligue menos tempo para poder provocar um efeito controlado. Isso tudo é planejado, pode ser planejado, testado depois para, né, melhorar a atividade farmacológica daquela substância. Então, em suma, né, a química farmacêutica tem como objetivo estudar as propriedades estruturais de fármacos, fornecer conhecimento teórico para entendimento de relações entre a estrutura química e a atividade biológica de fármaco, observada em diversas classes terapêuticas, bem como noções de planejamento de fármaco. A estratégia. Então, no nosso caso, os fármacos serão estudados sob o aspecto da nomenclatura, né? Estrutura química, propriedades eletrônicas, estéricas e hidrofóbicas, mecanismo de ação molecular, modificações moleculares relacionadas à alteração da atividade biológica, transformações químicas e metabólicas. Óbvio, gente, nós não vamos conseguir falar de todas as classes de fármaco. Nosso tempo, vocês viram lá que são poucas aulas, nós temos um tempo bastante restrito. Então, nós vamos eleger algumas classes que são representativas, né, para que a gente consiga, então, através delas, entender o todo. Depois, se eu quiser saber de uma outra classe lá, eu vou e busco e já sei mais ou menos a sistemática. O que a gente tem que desenvolver nesse momento é conhecer essa sistemática. Ok? Bom, gente, eu queria que vocês assistissem um extratozinho de uma palestra que eu dei no ano passado, falando um pouco da importância da ciência básica. Então, a ideia era falar de ciência básica, a importância dela, mas como que é bacana essa questão da descoberta de uma substância nova. Tá? Eu ia mostrar para vocês aqui agora, né, pelo slide, mas resolvi, já está gravado, né? Então, eu gostei do jeito que ficou gravado, então fica mais fácil vocês visualizarem. E só peço para vocês não assustarem, porque na época, foi no meio do ano passado, quando começou a pandemia, eu falei assim, não vou fazer barba. Aí foi chegando um ponto que já não dava mais, né? Aí no segundo semestre eu acabei dando uma parada na barba, porque ela estava muito grande. Então, nesse vídeo vocês vão perceber que a barba está meio grande. Deixa eu só dar um ESC aqui, só um segundo, para poder ver se o áudio tá sendo dividido aqui. É só passar adiante.
Tem hora que dá umas travas aqui que a gente não quer, né? Mas acontece. Deixa eu só ver aqui. Vou interromper aqui a compartilhamento só para compartilhar com o áudio. Bom, muito bem. Se vocês não estiverem ouvindo, vocês me dão um toque aqui que eu interrompo, tá? Ok. Beraldo. Professor Beraldo, eu tive a sorte, o privilégio de conhecê-lo. Ele não chegou a ser meu professor mesmo, né? Mas na época que eu fazia o meu curso, né, fazia fisiologia e farmacologia, ele era professor do departamento lá, né? Já era professor titular. O professor Beraldo, ele é mineiro, mas a maior parte da vida dele ele viveu em São Paulo. Mas né, no final da vida, né, depois que ele aposentou lá, ele fez concurso e veio para ser professor aqui do departamento de fisiologia. O professor Beraldo, ele é uma das figuras, assim, e isso era uma coisa que me encantava muito, né? Essa oportunidade que a gente tinha de cruzar no corredor com uma pessoa dessa, né? É um cientista de mão cheia, né? Foi um cientista que ele morreu já há alguns anos, né? Mas foi um cientista de mão cheia. E muitos não conheciam, né, a história dele. Então, algumas vezes que eu o vi andando pelo corredor e eu já sabendo quem era, né, e vi os alunos cruzando, passando por ele com total indiferença, era aquele professor que você tinha que, né, se a gente estivesse no Japão, era daquele que você fazia uma reverência, né, para poder agradecer o que ele deixou para nós aqui, para a humanidade, né? O professor Beraldo, ele, apesar de ele não ser o autor principal, ele foi um dos autores de um trabalho fundamental, né? Ele trabalhou com o veneno da jararaca. Eu acho que alguns devem conhecer a história, né? Isso lá em 1940 e alguma coisa, 47, 48, se não me engano, né? Então ele trabalhava com o professor Rocha e Silva, que foi quem é o autor principal do trabalho, desse trabalho que eu falei fundamental, mas como a gente sabe, muitas vezes são os outros, né, os outros que participam aí do experimento, que acabam carregando o piano. E justamente foi isso que aconteceu, né? O professor Beraldo é que carregava o piano na época lá. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o veneno da jararaca e colocaram no sangue, né, misturaram com sangue de cachorro. E depois montaram um experimento bastante conhecido antigamente, né, hoje nem tanto, mas pegavam um pedaço do ilho de cobaia, né, de porquinho da Índia, né, do cobaia, e faziam, montavam ali dentro de uma câmarazinha com meio de nutrição, amarrava aquilo num quimógrafo e ia observando, né, a curva. Porque o ilho ele tem essa contratilidade, né, o relaxamento, e observando se ia contraindo ou relaxando aquele ilho. Então, o que eles sabiam? Né? Eles sabiam que o veneno da jararaca, quando, né, se picava, né, uma pessoa era picada da jararaca, uma das coisas que levava à morte era uma queda abrupta da pressão arterial. Então, eles acreditavam que aquilo era decorrente de uma degranulação maciça de células, né, dos basófilos, que são ricas e também de mastócitos que estão no tecido, que são ricas em histamina. Então, eles acreditavam que havia uma liberação maciça de histamina e isso levaria aquele choque, tipo um choque anafilático. Beleza, então eles pegaram, fizeram o veneno da jararaca, pegaram o veneno da jararaca e colocaram nesse meio para poder observar a contração do ilho. Para a surpresa deles, a contração do ilho não correspondia àquilo que eles já conheciam usando a histamina diretamente. A contração ela se deu de uma maneira muito lenta, muito devagarzinho, mas era uma contração muito mais duradoura do que o usual, né, com a histamina. Depois, eles foram verificar que não havia histamina ali naquele meio.
Mas havia uma outra substância, né? A essa substância eles deram o nome, então, de bradicinina. Então, a bradicinina foi descoberta por esses brasileiros, esses 3 brasileiros, o Rocha e Silva, o professor Beraldo e o Rosenfeld, né? Rosenfeld já trabalhava no Butantan e foi ele que forneceu o veneno. Mas, assim, quem carregou o piano mesmo, né, foi o professor Beraldo e o professor Rocha e Silva, com todo, né, a conhecimento dele, foi que orientou esse trabalho, que fez a discussão desse trabalho, juntamente com o professor Beraldo. Então, a bradicinina, né, foi uma descoberta de brasileiros, né, em 1940. É um dos artigos mais citados dentro de farmacologia, principalmente para quem trabalha com dor e inflamação. Então, é um dos artigos mais citados aí no mundo afora. Então, eles descobriram isso, essa nova substância. E não parou aí, né? Então, esse experimento do professor Beraldo, pensa bem, se o professor Beraldo, né, fosse aquele Joãozinho que tivesse, né, e depois alguém tivesse achado ruim com ele, não tivesse dado a oportunidade dele, né, fazer as perguntas, né? Então, ele falou, por que está contraindo desse jeito? Né? Por que está contraindo devagar? Inclusive, isso dá o nome da substância, né? Então, a substância chamada bradicinina vem daí, né? Brad, como a gente conhece, né? Bradicardia, né? Bradipneia significa lentificação, ou devagar, né? E cinese, né? Vem de movimento, né? Então, movimentos lentos. Então, a bradicinina é aquela que movimentava lentamente. Ela provocava no ilho essa contração, mas provocava nos vasos sanguíneos uma vasodilatação muito extensa, né? Então, isso foi uma observação muito importante. Importante por quê? Porque depois eles isolaram essa bradicinina, tá? Isolaram a bradicinina e começaram a fazer testes com ela. Nessa oportunidade, já foi um outro pesquisador brasileiro também, que graças ao bom Deus eu tenho assim, essa felicidade de ter conhecido também, o professor Sérgio Ferreira. Eu estava terminando minha graduação, isso foi em 1990, aí a professora Laide tinha ido para a faculdade de farmácia e estava fazendo extração de produtos medicinais, né, de fitoterápicos, né, fitoquímica, ela era professora de fitoquímica. E estava precisando de um aluno para poder fazer testes biológicos, queria alguém que fizesse teste biológico. E na ocasião ela perguntou lá, eu tinha sido monitor na disciplina de farmacodinâmica, e na ocasião eu estava como estagiário, eu estava fazendo meu estágio curricular lá no controle de qualidade físico-químico, lá na faculdade de farmácia mesmo. Eu era estagiário da extinta SEMI, né, Central de Medicamentos. Então, na ocasião, ela perguntou lá no departamento de farmacologia, né, de farmacodinâmica, se eles tinham algum aluno para indicar, e me indicaram. E aí ela foi perguntar lá na química farmacêutica, onde eu tinha grandes amigos, como até hoje tenho, né, o professor Ricardo, a professora Dora, e eles me indicaram também. Então ela falou assim, dois departamentos indicando a mesma pessoa, tinha que, né, falou, né, que queria me conhecer. Aí me mandou para Ribeirão Preto. Eu fui para Ribeirão Preto e fui conhecer o professor Sérgio Ferreira. Infelizmente, acabou não dando certo, porque na ocasião não havia bolsa para mim lá. E eu, né, sou filho, não nasci em berço de ouro, vamos dizer assim, né? Então eu não tinha como me manter em Ribeirão Preto. E acabou que, como não havia bolsa, nem o professor Laide, nem o professor Sérgio Ferreira tinha bolsa disponível, eu acabei vindo fazer meu mestrado na farmacologia e fisiologia aqui no ICB mesmo. Mas o professor Sérgio Ferreira, ele foi um dos grandes pesquisadores na área da dor e inflamação. Só que na ocasião ele estava trabalhando com a bradicinina. A bradicinina estava isolada. O que ele percebeu? Ele percebeu, e ele estava tendo como orientador o professor Rocha e Silva. Então, ele percebeu que a bradicinina isolada tinha um efeito muito menor do que quando usava o veneno da jararaca para desencadear a liberação dela, né, a presença dela no sangue do animal. Então ele pensou, né, aí vem a lógica do cientista. Né? Ele falou assim, olha, se a substância isolada ela tem menos efeito do que quando ela está na mistura, né,
alguma coisa está potencializando esse efeito. O que é o potencializador desse efeito? E foi aí que ele fez a grande descoberta, né? Ele descobriu realmente um fator potencializador da bradicinina. O que esse fator era, na verdade? Era uma... esse aqui é o trabalho, então, dele, né, com o professor Rocha e Silva. O professor Rocha e Silva, tamanho foi o brilhantismo do trabalho do professor Sérgio Ferreira, que o professor Rocha e Silva pediu para não colocar o nome dele, porque ele não achava que ele tinha contribuído suficientemente, né? O trabalho foi praticamente, então, ele assina esse trabalho sozinho, né? Apesar do professor Rocha e Silva estar presente, né, em praticamente todo o processo, na orientação desse trabalho, né? Então, foi um trabalho, né, fundamental aí na história da farmacologia, né? Então, ele descobre esse fator. Esse fator, o que ele fazia, né? Ele inibia uma enzima que degradava a bradicinina. Então, ele potencializava o efeito da bradicinina, porque a bradicinina ficava em maior concentração no sangue, ficava em maior concentração no meio e durava mais tempo, e com isso o efeito era ampliado. Bom, eu vou andar um slide aqui, depois eu volto nesse daqui, né? Aliás, vou andar dois. Então, aqui, né, quando a gente tem no nosso sangue, né, e lá no sangue do cachorro não era diferente, você tinha os cininogênios. O que era isso? Né? Eram substâncias que, depois de quebradas por enzimas, no caso aqui é calicreína, daria origem lá à bradicinina. Essa bradicinina ia fazer o seu efeito e um grupo de enzimas iam quebrar depois essa bradicinina para transformá-la em peptídeos inativos. Uma dessas cininases, que a gente chama essas cininases 2, né, essas enzimas que quebram a bradicinina, era a enzima conversora da angiotensina. A angiotensina é uma substância que, depois de passar aqui por essa enzima, né, ela se torna ativa e promove vasoconstrição, promove liberação de aldosterona, e com isso retenção de líquido. E isso faz elevar a pressão arterial. Olha só, então aquilo que ele tinha descoberto, né, aquela substância que potencializava o efeito da bradicinina, na verdade era um inibidor dessa enzima aqui, da cininase 2. E uma das cininases 2 é o que a gente chama de ECA, né, enzima conversora da angiotensina, né? E a partir dessa molécula, né, que foi então elucidada, que é, na verdade, um peptídeo, uma fração de um peptídeo, eles conseguiram, por simplificação química, sintetizar o captopril. Só que, infelizmente, essa parte não foi feita no Brasil, né? Então, tudo foi descoberto aqui, né? Toda a base para, né, a ciência básica foi feita aqui no Brasil. Na hora de aplicar e ganhar dinheiro, infelizmente aqui nunca houve grande incentivo para a ciência, né? Nunca não, né? Começou a ter, mas agora já tiraram de novo, né? Então, com isso, acabou que foi patenteado o captopril lá nos Estados Unidos, né? Então, o captopril, o que ele é? É um inibidor da cininase, ele é um potenciador da bradicinina. Beleza, ó, assim, você falou muito aí de ciência básica, falando de um experimento especificamente, e o farmacêutico com isso? Para mim importa a presença do captopril, né, ou do enalapril, ou do lisinopril, essas substâncias que são todas elas, né, comercializadas aí na farmácia. Mas quando você vai fazer uma atenção farmacêutica, você fazer um acompanhamento farmacoterápico do seu paciente, e você observa, por exemplo, que é um hipertenso, uma pessoa hipertensa, que está usando o captopril ou o enalapril, e ela começa a apresentar uma tosse seca, né? Então, essa tosse seca, o que ela é? Ó, lembrando, né? A nossa amiguinha lá, né, a inibidora, a potencializadora da bradicinina, ela inibe essa enzima aqui, né? Portanto, ela inibe não só a formação da angiotensina 2, que é ruim para o nosso paciente, né, que é hipertenso. Então, se não tiver a formação da angiotensina 2, a pressão diminui. Mas, ao mesmo tempo, se essa enzima não estiver ativa, eu acumulo bradicinina no organismo.
E a bradicinina, ela age nos brônquios, promovendo broncoconstrição, promovendo uma irritação brônquica que leva a essa tosse seca característica, então, de quem usa esse medicamento. Então, aquela ciência básica, que começou lá em 1948 com o professor Rocha Silva e o professor Beraldo, que passou pelo professor Sérgio Ferreira e que depois se transformou num medicamento lá nos Estados Unidos e que é vendido para nós, a gente pagou aí por ele, né, patente, royalty por ele aí muitos anos, né? Isso tudo, né, no final das contas, se eu conheço a história dele, se eu conheço, eu tenho como auxiliar meu paciente, eu tenho como sugerir ao médico que substitua esse medicamento por um outro, eu tenho como informar o meu paciente o porquê daquela tosse, que às vezes ele está achando que é outro motivo, né? Então são coisas que eu tenho que conhecer para que o meu dia a dia seja, o meu horizonte dentro do meu dia a dia seja mais amplo, né? Para eu não ficar com aquela simples explicação do balconista de farmácia, né? Ah, esse remédio traz tosse mesmo, está aqui na bula. Né? Farmacêutico não é leitor de bula só, né? Ele tem que entender o porquê daquelas coisas ali. E essa que é o que faz a diferença. Hoje, no mercado competitivo, se você tem uma assistência farmacêutica, uma atenção farmacêutica dentro da sua farmácia, se você consegue fazer um acompanhamento farmacoterápico, você fideliza seu paciente e se ele entender e descobrir que você conhece, né? Se ele perceber que você conhece do assunto, que você... E óbvio, né? Quem conhece o assunto sabe explicar para o leigo também. Né? Como é que eu explico hipertensão e diabetes? Né? Eu explico lá hipertensão, eu vou explicar com mangueira de jardim, pressão, né? Então eu faço, esse medicamento diminui, quando eu falo de diurético, eu falo, você diminui o volume de água que está passando na mangueira. Bom, gente, isso aqui era um pouquinho o extrato, né? O vídeo inteiro, deixei o link lá na pós-aula, se não me engano, e vocês, se quiserem, podem assistir, tá? Depois. Clicar. Deixa eu só passar. Aqui só os slides, né? Mostrando. Então, só lembrando, por que eu falei disso aqui tudo, né? Eu estava falando de ciência básica, mostrando como que essa ciência... Ué, tá indo lá no... Deixa eu voltar aqui. Vocês continuam vendo na tela, né? Então, mostrando aí, né? Como é que, da ciência básica, do veneno de uma cobra, né? Acaba se descobrindo substâncias que estão presentes ali e que podem ter finalidade farmacológica, né? O captopril e dali, né? O captopril, depois vamos falar dele aqui, né? Eu falei, vamos voltar a falar nele aqui. É interessante porque ele exemplifica bem essa questão da química farmacêutica como um todo. Né? Muito bem. Então, as etapas fundamentais aí dentro da química farmacêutica. Primeiro, a descoberta. Né? Então, identificação e produção de novas substâncias ativas. Né? Então, ou seja, são compostos que vão ser a base, às vezes, para outros. Ou compostos inovadores. Né? Então, esses são raros. Né? Então, por exemplo, quando surgiu no mercado a simvastatina, não existia nenhum antidislipidêmico que trabalhasse ou que agia como a simvastatina. E foi uma substância inovadora. Depois dela vieram outras várias, né? Artovastatina, rosuvastatina, as estatinas de forma geral. E geralmente essas outras já são modificações em cima dela. Tá? Então, a descoberta da substância, e depois você passa para uma etapa de otimização, que vai fazendo, então, modificações sintéticas. Vocês lembram lá do caso que eu falei ali do captopril, né? Deixa eu só voltar o slide aqui, ó. Captopril. Essa é a substância potencializadora da bradicinina, ou seja, que aumenta a atividade da bradicinina. A parte correspondente ao captopril é essa daqui de baixo, é um pedacinho dessa parte aqui de baixo. Por quê? Porque o restante não tinha essa funcionalidade, ou se tinha essa funcionalidade, se tinha alguma funcionalidade, não contribuía muito no aspecto geral. Então, simplificou-se a molécula, né?
Você simplifica a molécula. Então, otimiza para que aquilo seja mais eficaz. Então, faz modificações sintéticas, né? Na estrutura do protótipo, que a gente chama de protótipo, essa substância base, para aumentar, então, a potência, né? Para aumentar a seletividade. Esse é um outro ponto. Nós vamos falar ali, depois eu vou mostrar, eu vou explicar direitinho essa questão da seletividade. E diminuir a toxicidade. Dentro de todo fármaco, muitas vezes eu tenho, né, o grupo, a parte que eu chamo de, né, grupo farmacofórico. O que é isso? É o grupo que produz o efeito terapêutico. E tem também o grupo toxicofórico. O que é esse grupo? É o grupo que produz o efeito tóxico. Então, a gente sabe que muitas vezes as duas coisas andam juntas, né? Então, o ideal é aumentar um e diminuir o outro, né? Aumentar o efeito terapêutico e diminuir a toxicidade. Estabelecimento e análise das relações entre a estrutura e a atividade. Isso aqui é ótimo, né, para poder a gente entender e planejar novos fármacos. Tem a etapa de desenvolvimento, que aí eu vou otimizar a rota sintética para a obtenção em larga escala. Algumas coisas da área biológica acabaram sendo muito importantes para aí, né? Para a biotecnologia acabou ajudando muito. Por exemplo, insulina. Quando eu estava formando, quando eu comecei estava terminando meu curso, nós fomos fazer uma visita na extinta Biobras. A Biobras hoje foi comprado lá, o laboratório foi comprado pela Nova Nordisk, e ficava lá em Montes Claros. Então eles produziam insulina a partir do pâncreas de boi e do pâncreas de porco. Então você tinha, né? Eu ainda trabalhei com isso. Quando eu comecei a trabalhar como farmacêutico, você ainda vendia insulina suína e insulina bovina, né? Então, as pessoas usavam uma insulina que não era insulina humana. A insulina humana era caríssima para você conseguir uma insulina humana, era muito caro. Então, a partir de descoberta lá, da incorporação do gene que sintetizava a insulina, colocaram isso dentro de uma bactéria, Escherichia coli, e começaram então a produzir, no meio de cultura, produzia então a insulina. Tá? Então estabeleceram uma rota que era muito mais barata do que extrair a insulina do pâncreas, e ao mesmo tempo era uma insulina muito mais próxima da nossa, com potencial alergênico zero, né? Então foi muito melhor, ganho na qualidade de vida do paciente. Na época era caro. Quando eu fui visitar lá a Biobras, eles estavam desenvolvendo isso. Estavam justamente trabalhando com essa biotecnologia, né, com essa síntese a partir da bactéria. Na verdade, transformava a bactéria num laboratório de síntese de insulina, né? Então, modificação das propriedades farmacocinéticas e farmacêuticas para adequação ao uso clínico. Como eu disse, muitas vezes a substância é testada in vitro e tem uma excelente eficácia. Mas na hora que eu coloco em vivo, não funciona, né? Por quê? Porque cineticamente ela não consegue ser absorvida, coisa que vocês vão aprender quem está estudando a farmacologia agora. Ou ela não consegue ser absorvida, ou então ela é degradada muito rapidamente, não consegue atingir o nível plasmático adequado, né? Quando se fala, por exemplo, né, da ivermectina. A ivermectina apresentou 94% de eficácia contra o coronavírus in vitro e zero de eficácia com ele em vivo. Por quê? Por essa série de fatores. Né? Biotransformação. A dose que seria necessária, né, era em torno de 70 vezes a dose terapêutica, que estava muito além da dose tóxica. Então, gente, são coisas que a gente tem que adaptar. Pode-se fazer um fármaco, desenvolver um fármaco para atacar o coronavírus baseado na estrutura da ivermectina? Sim, pode ser feito, né? Então, vamos fazendo modificações para que facilite essa farmacocinética, para que ele atue mais rapidamente, que alcance nível plasmático adequado e que, ao mesmo tempo, tenha uma diminuição da toxicidade. Então, só para vocês entenderem a amplitude aí da química farmacêutica, né?
Muito bem. Então, aqui, né, eu vou falar nisso agora, depois vamos fazer uma pausazinha é, de intervalo. Ah, são 8h27 aqui. Tá, daqui a pouquinho, então, eu vou explicar isso aqui, depois a gente faz uma pausa e volta para a segunda perna aí da aula. Bom, muito bem. Então, modificações químicas, né, de pequenas moléculas, né, estão relacionadas, às vezes, podem ser relacionadas a estudos de interação entre moléculas, né, entre as moléculas ativas e seus alvos macromoleculares. O que é isso? Eu falei para vocês lá do captopril, não foi? Que o captopril, né, como a gente viu lá, ele inibia, né, um tipo de enzima que faz parte de uma classe chamada cininases 2. Então, essa enzima é a ECA, enzima conversora da angiotensina. Ela estava muito em moda também, por quê? Porque o coronavírus se liga num tipo de ECA, né? Então, ele se liga num tipo de ECA, da ECA2, não é essa que faz esse efeito, mas se liga na ECA2, que está na superfície de uma série de células do nosso organismo. Essa ligação com a ECA2 é que faz que ele entre na célula, né, que propicia que ele entre na célula. Beleza. Então, a ECA. Então, aqui está mostrando, ó, nós podemos verificar, né, a estrutura aqui, né, simulando o que seria o receptor, né, ou seja, a ECA, né, esse é o espaço dentro da enzima que vai sendo formado pela estrutura tridimensional, né, da proteína, e aonde estão interagindo os fármacos, os diversos fármacos. Tá? Então aqui, primeiro, né, aqui, na verdade, está mostrando a própria angiotensina. Perceba que a angiotensina faz diversas ligações. Vamos contar aqui para vocês verem. Ó. Uma ligação iônica aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações. Então, é a chave própria para aquela fechadura. Ou seja, ela se encaixa perfeitamente naquela enzima. Essa enzima vai, então, clivar, ou seja, quebrar, né, a angiotensina 1, que é um decapeptídeo, tá? Em angiotensina 2, que é um octapeptídeo. O que é isso? Deca, 10. 10 aminoácidos. Então, é um peptídeo que tem 10 aminoácidos. Essa enzima vai tirar 2 e vai transformar em octapeptídeo, ou seja, um peptídeo que tem 8. Ok? O que eles fizeram? Então, pegaram aquele peptídeo grande lá do veneno da jararaca e descobriram que uma partezinha dele entrava nesse mesmo lugar, né? Então aqui, ó, em B, nós temos o captopril, tá? Ó, o captopril se encaixa ali. Ele é o adequado para estar ali? É a substância originária de estar ali? Não. E por isso ele acaba tendo menos ligações. Perceba que a gente tinha contado 1, 2, 3, 4, 5, 6, não foi isso? 6 ligações. Aqui ele tem 1, 2, 3, 4. Ah, tá. Então, quer dizer, ele não é específico para aquele lugar. Né? Na verdade, ele é específico, ele não é seletivo para aquela enzima. Então, ele se liga na ECA e se liga em outras cininases que quebrariam a bradicinina. Ok? Então, essa substância, ela tem ação sobre a ECA, que vai ser fundamental para o controle da pressão arterial do meu paciente. Entretanto, por não ser tão específica, ela pode ligar em outras cininases também. E, com isso, inibir a cininase responsável, cininase 2, responsável pela quebra da bradicinina. Ok? Beleza. Então, isso efetivamente acontece. Então, quem usa o captopril, né, quem acompanha o paciente em uso de captopril, sabe que isso é uma verdade. A maior queixa desses pacientes é a tosse seca. Às vezes essa tosse é tão intensa que ela fica inviável. Você tem que substituir
o medicamento, né? Hoje nós temos os bloqueadores de receptor de angiotensina, os BRA, né? A losartana, valsartana, aqueles mais novos. Mas na época, que até pouco tempo atrás, não tinha. Então, aqueles pacientes que não se davam bem com o captopril, o que eles podiam fazer? Nada, né? Eles tinham que usar outro medicamento que tivesse disponível menos eficaz. Até que eles fizeram modificações químicas no captopril e obtiveram, então, o enalapril. Ó, então, o enalapril, olha lá, ó. O enalapril ele já tem mais ligações. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, das 6 ligações originárias, né, ao receptor que a angiotensina tinha, o enalapril ele tinha 5. Ou seja, ele, além de ser específico, ele era também mais seletivo. Depois eu vou explicar a diferença desses dois termos. Tá? Mais seletivo pela ECA. Tá? Consequentemente, ele interferia menos com a via lá da bradicinina. E o que isso gerava no efeito terapêutico era uma melhoria na qualidade de vida do paciente, porque ele tossia menos. Então, utilizava o captopril, não dava certo, a alternativa acabava sendo o enalapril. O enalapril já é mais seletivo para a ECA, né? E não age em outras cininases do tipo 2. Não contentes com isso, querendo melhorar ainda mais o efeito, o pessoal ainda criou uma outra substância, que foi o ramipril. Né? O ramipril ele tem as mesmas ligações, perceba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, as mesmas 6 ligações da angiotensina. Né? Ou seja, ele, eu garanto, né, só de olhar por aqui, que ele vai ter uma afinidade muito maior por esse receptor e vai ter uma seletividade muito maior por essa enzima, o que vai trazer menos reação adversa ao paciente. Vocês entenderam qual que é a lógica do negócio aqui? Por que é importante a gente entender a química farmacêutica? Onde que isso interfere no meu dia a dia, quando eu estou lá dentro da farmácia? Por que o médico trocou o captopril pelo enalapril se os dois são da mesma família? Né? Então, entender isso. Gente, uma coisa, tá? Às vezes, a química farmacêutica, ela serve também para outros objetivos. Tá? Por exemplo, uma indústria farmacêutica descobre um fármaco novo, e esse fármaco novo ele vai ficar sob patente por 10 anos. Então, naquele período, só aquele laboratório vai poder produzir e comercializar aquela substância. Se a outra indústria competidora descobre a molécula, né, sabe qual é a molécula, precisa ser registrada, e o que ela começa a fazer? Ela começa a experimentar. Né? Então, ela acrescenta um grupo fenil aqui e tal, e vai então descobrir, vai fazer o quê? Isso vai gerar uma substância nova. Aquela substância não é aquela primeira que está patenteada. Então eu posso contornar a lei de patente, ou seja, eu estou burlando a lei de patente, criando uma substância diferente com a mesma finalidade. Tá? Então o laboratório X e o laboratório Y produzem substâncias que têm o mesmo efeito, entretanto, são quimicamente diferentes. Portanto, esse do laboratório Y, que criou depois, pode ser comercializado por ele sem problema. Então, é uma forma de burlar a lei de patente. Essas mudanças, muitas vezes, não têm ganho nenhum. Então, se vocês forem pegar, por exemplo, fármacos que tem aí no nosso dia a dia, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, leiam, busquem informação aí na internet, hoje é muito fácil isso, né? Bate lá, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol,
diferenças, né, terapêuticas. Vocês vão ver que a maior parte, né, dos trabalhos indica que não há diferença significativa entre eles. Entretanto, um custa X e o outro custa 10X. Um você pega de graça no posto e outro você vai ter que comprar. Vocês entendem? Então, a química farmacêutica, como tudo na vida, pode ser usada para o bem ou para o mal. Ok? Vamos fazer uma pausazinha agora, podemos fazer? São, no meu relógio aqui, 8h38. Aí a gente retorna aqui daqui a uns 10 minutos, pode ser? 10 para as 9. Ok? Ok, pode ser. Então tá, então. Vamos fazer uma pausazinha aí, moçada. Podemos continuar? Então vamos lá. Ô, Licínio, Sim, pode perguntar. no nosso grupo aqui do WhatsApp da matéria, temos 25 integrantes, 21 na verdade. Tá. Deve ter em média mais ou menos essa quantidade de alunos. Ok. Alguns tiveram um pouco de problema para entrar, mas deve ser mais ou menos isso. Tá. Até para essa turma que tem problema para entrar, às vezes, na hora que ele for assistir a aula, ele, por exemplo, não vai precisar ouvir você fazendo essa. Você entendeu? Então, assim, quando a gente faz a gravação da matéria mais linearmente, fica mais fácil para o aluno, mesmo aquele que não está presente no momento, assistir e entender a aula sequencialmente. Mas é isso. Então, se for em torno de 20, 25 pessoas, ótimo. A experiência que eu tenho é que costuma entrar mais gente depois ao longo do semestre. Tá? Às vezes até depois já da primeira oficial costuma entrar gente ainda. Né? Então, vamos ver. Vamos fazer por base aí umas 30 pessoas. Né? O que seria ótimo para aula prática. Dá para dividir em 2 grupos de 15, que ficaria ótimo, porque os laboratórios de química lá são de 20 pessoas. Então, teremos que dividir aí em 2 grupos de 15. Né? Muito bem, vamos lá então. Gente, agora eu estou compartilhando a tela, eu não vou ver quem está fazendo perguntas. Então, vocês, por favor, se identifiquem, tá? E fechem os microfones, por favor. Vamos lá. Então, como a gente estava falando, né? Bom, só retomando aqui. Então, dentro da química farmacêutica, um dos objetivos é justamente esse, estar aprimorando um fármaco para que ele se torne melhor. Né? A gente quer um fármaco que fique melhor, que traga uma melhor qualidade de vida para o paciente. Queria ver só uma coisa aqui, só... Deixa eu ver aqui se eu uso aqui o... Vocês conseguem visualizar essa tela aí? Sim. Beleza. Eu tinha falado 2 termos que eu acho que são fundamentais a gente fazer uma separação deles aqui. Que é espera aí, se não puser a caneta aqui não funciona. Que é especificidade e o outro que era seletividade. Tá. O que eu considero um fármaco específico? Por exemplo, todo mundo já ouviu falar em salbutamol. Não já? Salbutamol comercialmente, o nome dele eu acho que é Aerolin. Se não tiver mudado. Então esse é o nome comercial dele. O salbutamol é um agonista beta-adrenérgico. Ou seja,
ele imita a ação da adrenalina, quando essa adrenalina se liga nos receptores beta. Tá? Então, o salbutamol, ele age sobre receptores beta. Mas qual receptor beta? Todos. Então, ó, beta 1, beta 2, até o beta 3, o salbutamol se liga. Bacana. Qual que eu estou buscando? Estou buscando aquele que me promova broncodilatação, porque a adrenalina, quando a pessoa tem lá uma crise de asma, se administra adrenalina, é para ela produzir a broncodilatação, melhorar aquela troca gasosa, né? A hematose, né? Que é a troca do oxigênio ali no capilar, e a pessoa então saia daquela crise de asma. Que na asma ocorre justamente o contrário. Na asma eu tenho a broncoconstrição. Qual o receptor que está lá que faz esse efeito? Beta 2. Ah, beleza. Então ele está abrangido, o salbutamol funciona bem. Funciona. Ele é específico para receptores beta. Ele não age no outro grupo de receptores, que é o receptor alfa. Então o alfa, ele não age. Tá? Mas age em todos os beta. Ele é específico para o beta. Só que tem um probleminha. Ao agir no beta 1 está presente lá no nosso coração. Tá? O que faz? Ele aumenta a frequência cardíaca. Então vocês já devem ter visto, né? Ops, frequência cardíaca. Vocês já devem ter visto. Peraí, deixa eu só mudar aqui. Às vezes uma pessoa que faz uso do salbutamol, a bombinha nem tanto, acontece também, mas principalmente xarope, que hoje está em desuso, mas ainda existe. Né? O xarope de salbutamol, a criança às vezes chegava lá com crise de asma no posto, usava lá então o salbutamol e começava a criança a tremer, coraçãozinho batendo aquela velocidade toda, o olho arregalado. Isso por quê? Justamente efeitos do fármaco que iam além do efeito aonde ele era desejado, que era no beta 2. Então estava agindo em beta 1, agindo no beta 3 também. Beta 3 está principalmente lá em lipócito, envolve aí atividade sobre gordura. Bacana. Entretanto, por exemplo, eles perceberam que esse era um inconveniente. Né? Então, já tinha a estrutura do salbutamol. O que eles fizeram? Eles criaram um fármaco que era, né, vamos colocar aqui, o salmeterol. Não vou saber o nome comercial dele, não. Salmeterol, então, ele é um agonista beta também, tá? Beta adrenérgico. Só que ele é um agonista beta 2. Ou seja, ele é específico? Ele age só em beta, ele não age em alfa também, tá? Mas além de agir em beta, ele tem a seletividade para agir apenas em beta 2. Ou seja, ele vai produzir efeito apenas na onde eu quero mesmo, que é lá no brônquio, né? Lá no alvéolozinho, lá no brônquio. Então ele vai produzir broncodilatação e aumento então da troca gasosa. Ah. Entenderam? Então ele é seletivo, além de ser específico. A mesma coisa acontece, por exemplo, com os coxibes. Já deve ter ouvido falar também. Deixa eu pôr uma outra cor aqui. Coxibes, que são uma classe dentro do Zyme. Né? Eu tenho o AINE lá, que é os anti-inflamatórios não esteroidais. Eu tenho lá, por exemplo, celocoxib. Tá? Esses fármacos, eles agem no mesmo lugar que os outros AINE agem. Ou seja, eles inibem a COX. Então, eles são inibidores da COX.
Qual COX? Os Zyme inibem COX-1 e COX-2. Os coxibes agem apenas na COX-1, COX-2, tá? Eles são COX-2 seletivos, ok? Então, essa é a diferença. Então, muitas vezes eu já tenho fármacos que são seletivos, que são específicos, e eu, através da química farmacêutica, né, das modificações químicas, eu produzo fármacos seletivos. Um outro exemplo clássico disso daqui é o propranolol. Deixa eu só baixar aqui. Né? É o caso, então, do propranolol. Propranolol, ele, ao contrário do salbutamol, apesar de terminar em ol também, né? Ele é um antagonista. Antagonista beta específico. Há alguns anos atrás, uns 20 anos atrás, aconteceu um caso aqui em Belo Horizonte, que é o seguinte, o propranolol era muito usado, porque como ele bloqueia os receptores beta, ele bloqueia os receptores beta 1 do coração, e faz com que a pessoa não fique taquicárdica, que ela não fique tremendo, tá? Então isso era muito usado em exame de direção. A pessoa ia fazer exame de direção e tomava o comprimido de propranolol para não ficar com a perna tremendo, para não ficar com a mão tremendo, para não ficar com aquela, como diz alguns, né, dizem, aquela batedeira dentro do peito, né? Então isso era uma coisa legal, vamos dizer, colocar entre aspas assim, né? É um fármaco que você compra nas farmácias até sem receita, você pega no posto de saúde de graça, e que tinha esse efeito muito bacana, né? Que ele age nesses sintomas aí do nervosismo, da ansiedade, sem interferir na sua capacidade intelectual. Você vai estar lá com muita adrenalina, né? Porque você está num momento de estresse, mas aquela adrenalina, o que ela vai fazer? Ela vai te ajudar no processo de cognitivo, sem trazer né, na concentração, sem trazer toda aquele mal-estar produzido pela excesso de adrenalina no organismo. Bacana. Então eles usaram isso daqui. Então, há uns 20 anos atrás, isso tinha muito instrutor de autoescola que fazia isso, né? Indicava lá para o pessoal. Então, o pessoal tomava e ia fazer exame de direção. Um dia, uma moça lá vai fazer o exame de direção, tomou, por indicação do instrutor, um comprimidinho de propranolol e morreu. Morreu por quê? Porque ela era asmática. Então, ao mesmo tempo que bloqueava essa taquicardia, bloqueava também esse efeito aqui, igual a gente falou aqui, do salbutamol, né? Ou seja, ao invés de produzir a broncodilatação, ele produzia broncoconstrição. Para a pessoa asmática, foi fatal, né? Porque ele era beta específico, mas ele não era beta seletivo. Agora, se eu pego, por exemplo, atenolol, o atenolol, não. Ele é antagonista beta 1 seletivo. Ok? Se essa menina, ao invés de usar o propranolol, tivesse usado atenolol, ela provavelmente não teria morrido, não teria pelo menos tido a crise de asma lá que levou ao óbito. Vocês entendem? Então, essas modificações vão sendo feitas a partir... Então, o protótipo aqui para o salbutamol e para o propranolol, para o salmeterol e para o atenolol é o mesmo, é a adrenalina. Eles pegaram a adrenalina, criaram fármacos que imitavam a ação da adrenalina ou que
bloqueavam a ação da adrenalina, antagonizavam o efeito da adrenalina. Então, percebam, nos dois casos, a molécula protótipa, né, o protótipo foi o mesmo, né, uma substância endógena que exerce efeito sobre o coração, sobre a pressão arterial, sobre o controle da lipidemia. Então, só para a gente ter uma ideia aí e fazer essa diferenciação. Entendido, moçada? Bacana. Então vamos adiante. Alguma dúvida? Perguntas? Ô, Licínio, Sim. eu não tenho asma, mas Sim. naquela época que aquela mulher foi até lá em Contagem, na época que eu trabalhava lá em Contagem, e que essa moça veio a falecer. Uhum. Aí tava essa história realmente. Aí eu tava tirando a carteira, só que eu não tenho asma. Uhum. Eu tomei, fui lá na minha sogra, peguei esse propanolol, que ela tomava propanolol pro coração, né? Aí Uhum. tomei. Rapaz, eu cheguei no exame e não conseguia nem andar. Depende da dose, né? Você pegou de 40 miligramas, realmente. Peguei uma de 40, aquilo eu fui suando, fui passando mal. O professor falava assim, entra no carro, eu falei, não tem condições, nada. Mas passei muito mal. E eu não, na época não, eu não tenho problema de asma. O que será que aconteceu então? Eu suava, eu tinha, eu tive efeito contrário. Uhum. Eu tive um aceleramento que parecia que o coração ia sair na boca. Aí eu falei, deve ser nervoso porque eu tô tirando carteira, é muita adrenalina, né? Agora você está com excesso, você pensa bem, você está com excesso de adrenalina pela própria situação. Beleza. Você bloqueia alguns receptores, a atividade vai toda para onde? Eu tenho basicamente dois grupos de receptores para adrenalina, que são os beta, que eu dividi em 3 aqui, né? Tem mais, mas nós estamos em 3, e eu tenho os alfa, né? O alfa, ele promove também vasoconstrição, ele não tem atividade aceleradora do coração, pode ter sido um processo reflexo, tá? Mas você vai ter o excesso de adrenalina agindo em outros receptores que não estivessem adrenérgicos, que não estivessem ligados, né? Então, é um problema. E a dose que você usou foi uma dose grande, né? Para esse caso, não estou falando que estou recomendando isso não, viu, gente? Depois vai falar. Não, pelo amor de Deus. O Licínio... Se eu ver alguém falando da farmácia, eu já conto a minha história, não deixe ninguém comprar. Mas no caso, se você tivesse feito uso de 10 miligramas, provavelmente você não teria sentido toda essa sintomatologia, né? O de 40, obviamente, teve um efeito mais exacerbado e uma sobrecarga, provavelmente, dos receptores alfa, né, que são vasoconstritores e que vão te trazer essa sudorese, esse efeito sobre as glândulas, né? Nossa, eu pingava igual fazer igual uma escola, estupidamente já, eu pingava, eu não tinha condições nem de... Foi muito, uma sensação muito ruim. Você chegou a ter enjoo? Enjoo, tudo que você pensar. Aí foi muito engraçado que eu tomei, eu não consegui tirar a carteira, não consegui entrar no carro. Aí eu chego aqui de tarde, coloco no jornal. Aí falando que essa mulher tinha morrido. Tinha morrido com essa. Então, eu falei, Jesus, eu tô de eu ter morrido. Foi tensa essa história, viu? O que pode ter acontecido nesse caso, então que você falou aí que teve também enjoo e tudo mais, pode ter havido uma resposta colinérgica reflexa, porque a via adrenérgica ela é contraposta à colinérgica. Você tem um bloqueio, pode estimular uma resposta. Esse excesso de adrenalina que não está se ligando ao receptor pode ter estimulado uma resposta vagal, que é do nervo vago, né? Com liberação de acetilcolina. E aí faz mal, né? Dá enjoo, dá diarreia, dá sudorese muito intensa, né? Salivação pode acontecer. Não, eu tive uma sensação que eu ia ter um troço qualquer hora. Isso foi uma sensação horrível. Aí eu chego, vejo o jornal, você contou, agora eu vim lembrar. Nossa, isso faz muito mais tempo, né? Agora, por exemplo, você fazendo a disciplina, né, de farmacologia, você vendo aqui na química farmacêutica, você dentro da farmácia, você vai conseguir dar uma instrução
mais técnica, né? Ou mais instruída para o seu paciente, para o seu usuário que está querendo fazer o uso incorreto do propranolol. Né? E você acredita que ainda tem, viu? Tem muita gente que eu já pergunto, às vezes é jovenzinho, vou tirar a carteira, estou muito nervoso, eu quero a maracujina, eu quero um propranolol, para gente, não faça isso. Não, aí eu já conto como que eu passei mal, eu pensei que era um nervosismo, né? Mas quando eu fui ver, não era. Não era. Então, ficar atento a isso mesmo, né? Então, pra vocês perceberem, né? Um exemplo dentro da classe aqui, então, de que o que eu estou falando não é mentira, né? Mas provavelmente, se você tivesse usado o atenolol na época, você não teria tido esse efeito. Pois é, mas eu vi o pessoal falando, tomar propanolol. Minha sogra tomava propanolol para me dar um negócio desse aqui que eu vou tomar, que eu vou tirar a carteira amanhã cedo, e andou, eu não tenho nem voltado. Foi tenso. Isso é verdade mesmo. Então, então, quando a gente trabalha na química farmacêutica, você vai pensar justamente nisso, né? Efeitos que são ruins. Então, eu tenho o efeito desejado aí do propranolol, mas eu tenho um efeito adverso que é importante. Então, como é que eu resolvo isso? Né? Então, se eu sei a rota de síntese química, né? Que normalmente é uma síntese orgânica, né? Se eu consigo caracterizar essa substância através de técnicas e separar através de técnica cromatográfica e fazer identificação estrutural, né? Eu estou sintetizando, então, essas micromoléculas, né? Eu conheço a estrutura, eu considero o captopril, micromolécula, né? Que são poucos átomos ali, você consegue contar. Então, são poucos átomos agindo ali. Então, são micromoléculas que vão agir em macromoléculas, ou seja, em receptores. Receptor, gente, eu falo receptor de forma ampla. O melhor mesmo é a gente chamar de alvo biológico. Por quê? Porque receptor é um tipo de alvo biológico. Né? Eu posso ter, por exemplo, enzimas, está colocado aqui, né? Como a gente citou aqui agora. Né? O inibidor da ECA é um inibidor enzimático. Ele vai ligar numa enzima. O propranolol, que nós acabamos de falar, ele age em cima dos receptores beta. Né? E há aqueles também, como os corticoides, que vão interferir lá nos ácidos nucleicos, na síntese proteica, na expressão gênica, né? Para poder diminuir a atividade imunológica e inflamatória também. Né? Então, eu preciso saber de química, mas eu preciso também conhecer a biologia molecular, entender quais são esses alvos, né? A engenharia genética para poder identificar a sequência, né, daquela proteína. Isso tudo aqui, né, esse aqui é proteína, esse é proteína. O ácido nucleico não. Mas eu tenho, tem um outro grupo que não aparece aqui, não está colocado aqui, que são os canais iônicos também, né? São alvos biológicos, né? Então, esses alvos macromoleculares, eles têm uma estrutura e estão geralmente codificados no nosso DNA. E fazer a determinação da estrutura em 3D. Depois que eu sintetizo uma proteína, eu sei uma sequência de uma proteína, eu consigo vê-la, né? Hoje eu tenho diversos programas que vão julgar olha só para contar mais uma coisa curiosa. Meu menino mais velho, ele sempre gostou da área de exatas, né? Então ele ele está fazendo engenharia de computação no Cefet. Então ele falou assim, nossa, graças a Deus eu não vou ver mais biologia. Não gostava de biologia e tal. Resulta, eu falei com ele assim, na hora que estava estudando, para que eu estou estudando isso? Eu nunca... Aí entrou, né, no Cefet e eu falei com ele, né? O CEP Incentivo. E vocês também, viu? Não fiquem só nas aulas, procure estágio, procura grupo de iniciação científica, professor que quer mexer com pesquisa. Está meio complicado agora nesse momento, mas, né, tão logo a gente volte, né, pensar nessas coisas. Então eu falei com ele, ele foi procurar um professor lá e entrou num grupo lá, o tal de Compete. O professor, que é o orientador lá desse grupo, o que ele fez? Ele é engenheiro de computação, mas a tese dele, de doutorado, ele fez um pós-doc agora recentemente, em softwares para poder simular a estrutura tridimensional de proteínas. Olha só que bacana.
Então, meu filho que não gostava de biologia está sendo obrigado a ver biologia lá para entender como é que é a ligação peptídica, quais que são as distâncias das ligações, então, mais bioquímica, na verdade. Mas tava, né? Aí vem pedir para o pai, né? E aí a gente vai falando. Beleza, então, esses alvos, né? Então, quando você vê a estrutura, uma coisa bacana para vocês saberem disso, né? Para vocês verem isso. Todo mundo já deve ter visto a estrutura tridimensional lá do coronavírus, né? E aí, de vez em quando, eles destacam aquela proteína spike, né? Não sei como é que foi traduzido, do spike bom, não importa. É aquela proteína que faz a coroa, né? E que é a responsável pela ligação na ECA2 lá. Beleza. Aquilo, eles fizeram o sequenciamento genético daquela proteína. Então você tem uma fita, é como se você tivesse um cordão, né? E depois as interações intramoleculares ali daquela proteína, elas vão ganhando uma conformação no espaço, vão deixando buracos, vão deixando lugares aonde os fármacos vão se ligar. E é isso que eu preciso conhecer aqui, tá? Então essas ferramentas computacionais, como o Kizar, né, o Kizar 3D, são usadas para esse tipo de modelagem aí. Então, o desenho de novas substâncias ativas com características melhoradas com base nos resultados de estudos de modelagem ligante-receptor é o que tem dominado aí o mercado. Ou seja, eu já tenho, eu descobri qual que é o meu alvo biológico. Então eu planejo qual que vai ser a micromolécula que vai ligar lá. Olha só que doideira. Então hoje eu já não pego um modelo, eu vou pegar o receptor, né, ou, melhor dizendo, o alvo biológico, e vou desenhar uma chave para ligar naquela fechadura. Então, é outra coisa da química farmacêutica. Então, a química farmacêutica ela acaba sendo uma disciplina interdisciplinar. A base é a química orgânica. Tá? Entretanto, ela se apoia também, né, na fisicoquímica, na espectroscopia, que é para poder ver o espectro das substâncias, descobrir a estrutura, a cristalografia, a química quântica, a matemática, a computação, como eu acabei de dizer. E do outro lado, nós temos a bioquímica, a farmacologia, né, a biologia molecular, a imunologia, a toxicologia, a parasitologia, a microbiologia. Então, tudo isso, né, com um forte acento na química orgânica, é a que vai compor, então, a química farmacêutica. Bom, aqui é só mais alguns exemplos daquilo. A gente falou aí aqui, ó, essa estrutura com bolinhas é a acetilcolina. Então, estão sobrepondo fármacos colinérgicos com acetilcolina, tá? Estão mostrando como que essas estruturas de linha são dos fármacos e aqui a substância, né, que é a acetilcolina. Então, como que a similaridade química entre essas substâncias e o protótipo, que é a própria acetilcolina. Aqui um pouquinho mais daqui, eu estou andando um pouquinho rápido aqui, gente, mas é porque eu queria liberar vocês ali para poder fazer o testezinho, tá? Então, ó, propriedades, né, no fármaco, o que eu tenho que saber do fármaco? Né? As propriedades, né, ácido base, o coeficiente de partição óleo-água dele, as forças envolvidas na interação com o receptor, tá? Eu tenho que entender da distribuição, né, desse fármaco no meu organismo, as vias de administração possíveis, a ligação às proteínas plasmáticas, a deposição nos tecidos, o metabolismo, a gente falou aí, a biotransformação, né? A excreção desse fármaco, a ligação ao receptor, né? Eu tenho que conhecer, né, fatores estruturais aí desse fármaco, a isomeria geométrica, como é que ele se distribui no espaço. Só para vocês terem uma ideia, na acetilcolina, ela tem, né, e como eu falo para a adrenalina, eu tenho receptores diferentes para uma mesma molécula, né? Às vezes, um exemplo bom disso é na histamina, eu tenho receptores H1 e H2. Né? H2 está lá no estômago, H1 está no restante do organismo, aí, nos vasos e tudo mais.
a estrutura tridimensional, ou seja, né, a estrutura geométrica da estamina, dependendo de como ela estiver, ela vai se ligar ou num receptor ou no outro. Né? Então isso é importante. Essa flexibilidade conformacional, se ela roda, se ela muda de posição, se ela muda de acordo com o pH, isso é importante. A isomeria ótica, se ela é D ou se ela é L, né? Então depois nós vamos falar nisso tudo. Tá? Tem também outras ferramentas, né? As ferramentas que ajudam nisso tudo. Então, modelagem molecular, docking e building, bancos de dados, né, os aspectos teóricos do KISAR, a química combinatória, a biologia molecular, o bioisosterismo, que nós vamos falar nele, a lateciação de fármacos. Né? E quanto ao receptor, eu tenho que, né, entender da estrutura 3D, saber fazer ensaios biológicos, foi aquilo que me pediram lá em 1990, né? Estrutura 3D dos complexos. Então, é isso. Bom, eu não vou entrar nisso aqui agora não, depois eu falo nisso. Eu quero que a gente conclua isso na próxima aula. Eu queria que a gente fizesse, então, essa atividade diagnóstica. Só para vocês entenderem, são algumas questões que vocês vão fazer, questão de múltipla escolha, e não vale ponto. Ok? É uma atividade diagnóstica, portanto, não precisa ficar buscando resposta na internet, não. É aquilo que vocês souberem, porque se vocês fizerem isso de buscar resposta na internet, vocês vão mascarar o resultado. Né? Eu quero ter uma visão geral da turma, como é que está rolando aí, para que eu possa, então, na próxima aula já dizer, ó, eu vou ter que rever isso e isso, para que a gente consiga se dar bem aqui na disciplina. Tá? Então, eu queria de vocês muita honestidade nesse momento, né? Sem troca de informações, cada um individualmente fazendo o seu testinho ali, tá? Essa atividade diagnóstica. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou dar ponto, mas aquelas pessoas que realizarem, eu vou deixar arquivado, obviamente. Chegando no final do semestre, se estiver precisando de ponto, estabelece aí um limite, sei lá, até 200 pontos, se estiver precisando de 200 pontos, tiver feito essa atividade, eu arredondo, tá? Eu dou essa pontuação. Ok? Podemos fazer assim? Então, ó, vocês já conhecem a plataforma, é lá o Socrative, o nome da sala é QF 2021 S1, né, o semestre 1, tá? QF 2021, semestre 1. Então, gente, agora seria até mais uns 10 minutinhos, eu vou dar esse tempo para vocês e a gente encerra a aula aqui, ok? Dúvidas? Alguma observação? Não, tá então tranquilo. Beleza. Eu vou passar também uma apostila para vocês, tá? Coisas assim que a gente vai captando aí na internet afora. E um livro, obviamente que livro eu não posso compartilhar porque é pirataria, mas vou indicar um livro para vocês, beleza? Que aí vocês podem, se vocês quiserem procurar na internet aí é um problema de vocês, tá? A verdade é que existe, né? Ele na internet aí afora. Mas, então, fica... a gente encerra agora a aula, eu vou postar isso no AVA e posto também no Telegram, tá? Para todo mundo ter acesso. Boa noite, professor. Obrigada, Boa noite, senhor. Licínio. Até Boa semana que noite. vem. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.